Martelo batido. Além do goleiro Diego Alves, atacante vai deixar o clube no dia 31 de dezembro. Flamengo finaliza a preparação para encarar o Santos amanhã às 4 da tarde no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Com o quinteto ofensivo, clube divulgou a lista dos relacionados. De olho no jogo da volta da Libertadores, Cuca define Santos com o time reserva para o duelo de amanhã. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, é muito importante a sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Imagens da última atividade realizada hoje no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. Rogério Ceni já definiu a equipe que vai encarar o Santos amanhã, nessa partida importantíssima. O Ilharão segue fora com lesão muscular. Diego fez apenas reforço muscular durante a semana. Mas a notícia boa é que Gabigol está novamente à disposição. A grande dúvida de Rogério Ceni: o Flamengo terá 5 jogadores na parte ofensiva para 4 posições. Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Que dor de cabeça boa, hein, torcedor? Você acompanha imagens do treino, enquanto que na defesa, com Gustavo Henrique suspenso e Léo Pereira em baixa, a tendência é de que Natan seja o escolhido para formar dupla com Rodrigo Caio. Desta forma, a provável formação do Mengão para amanhã é Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, dupla de zaga com Rodrigo Caio e Natan, lateral esquerda, o Felipe Luiz. No meio-campo, o João Gomes, ao lado de Gerson e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e aí fica a dúvida: Pedro ou Gabigol? Será que o Rogério Ceni vai colocar Pedro e Gabigol juntos? Para colocar um do setor ali de meio-campo, vai precisar sair da equipe. E aí, torcedor, qual seria a sua formação ideal para o jogo de amanhã contra o Santos? Gabigol ou Pedro ou os dois? Deixa aqui nos comentários. Enquanto eu trago para vocês a lista de relacionados. O Rogério Ceni não tem o Ilharão, não tem o Thiago Maia, não tem o Diego. E também o Gustavo Henrique, que vai cumprir suspensão automática. O detalhe é que só tem o João Gomes e o Gerson na posição de volante. Caso precise, o treinador deve improvisar alguém da posição na lista dos relacionados. Arrascaeta, Bruno Henrique, César, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa e Gerson. Hugo, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Matheus Tuller, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro Rocha, Pepe, René, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz e Vitinho. Falando agora do adversário do Flamengo, o Santos, que tem um jogo importante das quartas de final da Libertadores, é o jogo da volta contra o Grêmio. Com isso, o técnico Cuca poupou todos os titulares. Vai com o time reserva amanhã nesse duelo pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O Santos, que já não teria 3 jogadores que receberam o 3º cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática: o zagueiro Lucas Veríssimo, o volante Pituca e o atacante Soteldo. E vários titulares nem viajaram para o Rio de Janeiro. Casos de Marinho, Pará, Jobson e também o Caio Jorge. Uma possível escalação do Santos para amanhã: João Paulo no gol, Madison na lateral, Luiz Felipe Laércio dupla de zaga e Wagner Leonardo na outra lateral. Alisson, Sandri e Lucas Lourenço. Thailson, Jean Mota e Marcos Leonardo. Torcedor, conhece algum dos jogadores citados? Eu, particularmente, só conheço 2 aqui: o Alisson e o Jean Mota. É o Santos recheado aí com meninos na Vila, né? E também vários reservas para encarar o Flamengo nesse jogo de amanhã. O Santos que está priorizando aí a Libertadores da América. Vamos falar agora do assunto mercado da bola: quem chega, quem sai, quem fica, porque nós sempre anunciamos aqui no canal que com as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores da América, 2021 ficaria comprometido. E a barca vai rolar, não tem jeito. Alguns jogadores vão deixar o clube. Além do goleiro Diego Alves,
que não acertou a renovação com o Flamengo. Alguns jogadores estão em fim de contrato aí, é o caso do PP, que deve ir embora também. O Lincoln, o Flamengo deve resolver a situação assim que abrir a janela de transferências. E um jogador que está deixando o clube é o atacante Pedro Rocha. A gente traz as informações publicadas em primeira mão pelo jornal O Dia, o jornalista Vini Casagrande informando aí que o Flamengo não vai tentar estender o empréstimo do atacante Pedro Rocha. E o torcedor vai entender por quê. O Pedro Rocha vive aí os seus últimos dias com a camisa do Flamengo, o contrato dele encerra no dia 31 de dezembro e o Flamengo colocou na balança. O clube até tentou ampliar esse empréstimo até fevereiro, né, data em que termina o Campeonato Brasileiro 2020, só que os russos do Spartak não aceitaram. E o que eles toparam era estender esse empréstimo do Pedro Rocha com o Flamengo até agosto. Mas aí o Flamengo teria que dar uma compensação financeira e pagar o alto salário que o Pedro Rocha recebe no Flamengo. Os vencimentos ultrapassam os R$600 mil. E aí realmente ficaria muito puxado para o Flamengo. E o Flamengo não aceitou estender aí. O próprio jogador queria continuar no clube, mas realmente dados assustadores que eu trago aqui para o torcedor rubro-negro, além do alto salário do Pedro Rocha, alinhado ao baixo rendimento do atacante em campo, ajudaram a diretoria nessa decisão, não ficar com o jogador a partir de janeiro. Realmente, o Pedro Rocha foi uma aposta do Flamengo que não deu certo nessas várias contratações da gestão Landinho. Pedro Rocha fez 7 jogos no Flamengo desde que chegou no início do ano, apenas 2 deles como titular. São 11 meses no clube até agora, 2 meses ele ficou parado no departamento médico, fora aquele lance da pandemia, né, que não tivemos jogos, enfim, e custou o clube R$8.8 mil, fora a taxa de empréstimo que o Flamengo pagou aos russos. O detalhe é que no valor de compra fixado era de R$50 milhões. Caso o Flamengo quisesse comprar o Pedro Rocha, um exemplo, né, o que aconteceu com o atacante Pedro, ex-Fiorentina. Chegou aqui, arrebentou. O Flamengo quer comprar o Pedro Rocha, R$50 milhões. Realmente não vale isso. Uma outra questão aí. Pagou aí 8 milhões de salários para o jogador. 8 milhões de salário para o Pedro Rocha até agora. E se o Flamengo ficasse com ele até agosto, o que os russos sinalizaram como positivo, um novo empréstimo, o Flamengo teria que desembolsar mais 9 milhões de reais só de salário. O Pedro Rocha fez um gol com a camisa do Flamengo e não deve deixar saudade aí para o torcedor rubro-negro. Uma notícia aqui que não agrada, e realmente não agrada ninguém, né? Tite estará no Maracanã amanhã para acompanhar Flamengo e Santos. Tem tanto lugar para ir nesse domingo, hein, Tite? Vai logo pro Maracanã. O Tite vai ficar de olho lá no Gerson, no Everton Ribeiro, no Rodrigo Caio, no Pedro, entre outros. Ele queria ver também o Marinho de perto, mas o Marinho nem viajou para o Rio de Janeiro, pelo menos informou aí o Santos, quando divulgou a lista dos relacionados. Mas impressionante, todo jogo do Flamengo no Maracanã tá lá o Tite. Parece que não tem outro clube no país para que ele leve jogadores para a seleção brasileira. Só lembrando que se o torcedor reclamou das convocações de 2020, pode se preparar que 2021 vai ser infinitamente pior. Serão muitas convocações, 19 jogos de desfalque aí, pelo menos no Campeonato Brasileiro, mais de um turno. 76 dias aí, né, de competições entre data FIFA, Copa América. Quem tiver jogador convocado vai passar mal na temporada que vem. Então, o Tite estará no Maracanã. Grande abraço, saudações rubro-negras. É sempre bom pedir para o torcedor deixar aqui o placar. Deixa o placar para o jogo de amanhã, o Flamengo com força máxima, o quinteto ofensivo. Será que estará em campo? Depende apenas do Rogério Ceni. Ambiente leve, mais tranquilo. O Flamengo teve mais uma semana livre para trabalhar e a gente quer ver agora futebol. Chegou a hora da verdade. Deixa aqui o seu placar, torcedor, quanto que será o jogo Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.